Bem-vindo ao canal da A Maldição da Lua Cheia. O Palácio Weber, que um dia foi um santuário de segredos antigos, agora pulsava com o eco de uma verdade brutal. Clara sabia. A linhagem amaldiçoada, o legado macabro, a dança sangrenta entre a lua e a besta que dilacerava almas, tudo se desvelara. Donnie observava o brilho determinado nos olhos esmeralda dela, uma centelha que espelhava a sua própria, mas forjada na dor crua de uma revelação recente, não em uma vida inteira de caça. A decisão de Clara de lutar ao seu lado não era um mero capricho, mas um juramento pesado, selado na escuridão ancestral daquele lugar. Juntos, eles haviam desenterrado os segredos de Anneliese Weber, uma ancestral que talvez não controlasse a maldição, mas a desafiava. E também encontraram um símbolo gravado pulsando com a memória da mãe de Donnie. A linha entre a salvação e a perdição jamais parecera tão tênue. Anneliese era a chave, ou o prenúncio de uma escuridão que ainda rastejava pelas bordas do mundo deles. Para Donnie, a resposta à escuridão não estava nas lendas distantes, mas na urgência do presente. A preparação foi metódica, silenciosa, quase ritualística. Eles se moveram pela cidade como sombras, adentrando uma loja discreta onde o couro negro pendia pesado, um cheiro terroso e ferroso preenchendo o ar. Donnie, com seus 1,92 e presença imponente, deslizou entre os cabides, seus olhos verdes fixos em um sobretudo que falava de utilidade brutal, não de ostentação. Era um couro liso, de um preto absoluto, sem as costuras prateadas de cruzes e runas que adornavam seu antigo manto. Este era um uniforme de guerra, uma segunda pele para a caçada que se avizinhava, despojado de qualquer simbologia para ser apenas uma ferramenta, uma camuflagem na noite. Clara, ao seu lado, escolheu um igual, ajustado ao seu corpo, um casulo de determinação que a envolvia. A cada toque no tecido, uma nova camada de sua antiga vida parecia se desprender, substituída pela frieza do propósito. Em seguida, veio a prata. Em uma pequena ourivesaria, sob o brilho pálido da lua, filtrando-se pela vitrine, Clara escolheu suas adagas. Duas, com cabos simples e lâminas afiadas como navalhas, o metal precioso polido até refletir as sombras de seus rostos. Ela as empunhou, sentindo o peso equilibrado, a ponta fria, uma extensão gélida de sua própria vontade. Donnie observou, um reconhecimento silencioso passando em seus olhos. Suas próprias armas, ele sabia, eram agora apenas seus punhos. Não haveria mais lâminas ou projéteis de prata para ele. Apenas a força bruta de seu corpo, a velocidade de seus reflexos, a fúria ancestral que ele controlava, e que agora liberaria sem piedade. Os lobisomens, feras trágicas presas em um ciclo de sangue, não mereciam compaixão, apenas o fim. A era da contenção terminara. A matança começava. O Honda Civic preto, outrora um sleeper elegante e discreto, passou por uma metamorfose clandestina. Em uma oficina oculta longe de olhares curiosos, as chapas de metal foram substituídas por ligas balísticas, os vidros fumê deram lugar a painéis opacos e reforçados, capazes de suportar o impacto de um rinoceronte em fúria ou as garras de uma besta. Era agora um tanque de assalto urbano, uma fortaleza sobre rodas, e cada modificação, cada parafuso apertado, era um escudo para Clara. A proteção dela, sua sobrevivência, era o novo centro de gravidade no universo de Donnie. O mundo, enquanto isso, girava em um ciclo de horror silencioso. Rumores sussurravam de vilarejos esquecidos nos recônditos da Romênia, nos vales profundos dos Cárpatos, onde o folclore não era conto de fadas, mas um aviso sangrento. Donnie desenterrou um fragmento de diário de um viajante datado de séculos atrás que falava de um uivo que rasga a noite. Não de lobo, mas de homem quebrado, e um rastro de sangue que leva à escuridão da floresta. As palavras ecoavam em sua mente enquanto ele rastreava os pontos em um mapa antigo. Desaparecimentos recentes, corpos mutilados, todos sob a luz cheia da lua, todos com a marca inconfundível. Eles partiram sob um céu nublado, o Civic blindado cortando a autoestrada,
as luzes da cidade diminuindo no retrovisor. A paisagem se transformava, as planícies dando lugar a montanhas escarpadas e florestas densas. O ar ficou mais frio, mais denso, impregnado de cheiro de pinho e terra úmida, e de uma sensação antiga, de algo à espreita. O silêncio dentro do carro era pesado, mas não incômodo. Era um silêncio compartilhado, preenchido pela tensão da antecipação, pela gravidade do que estava por vir. Clara apertava as mãos no colo, o peso das adagas imaginárias em suas palmas. Donnie dirigia, o rosto impassível, seus olhos verdes fixos na estrada sinuosa que os levava para o coração da lenda. E então, o destino. Um vilarejo esquecido, aninhado entre picos nevados, suas casas de madeira escuras e silenciosas. Nenhuma luz, nenhum som, apenas a névoa que se arrastava pelas ruas de paralelepípedos, engolindo os contornos das estruturas centenárias. O Civic parou na praça principal, seu motor silenciando, adicionando-se ao silêncio sepulcral. Donnie desligou os faróis e a escuridão se tornou quase absoluta, pontuada apenas pelo brilho moribundo da lua cheia, que mesmo encoberta pelas nuvens, filtrava uma luz espectral. Um cheiro peculiar, ferroso e doce, flutuava no ar. Donnie saiu primeiro, seus longos cabelos negros chicoteando no vento frio. Clara o seguiu, suas mãos já nos cabos das adagas sob o sobretudo. No centro da praça, sob uma árvore ancestral de galhos retorcidos, jazia algo. Um rastro escuro no chão, um pedaço de tecido rasgado e inconfundível, um pedaço de carne dilacerada, ainda úmido. A caçada havia começado, mas a besta já estava ali. O ar na praça era denso, carregado com o cheiro metálico do sangue e o doce e perturbador odor da carne dilacerada. Donnie se ajoelhou, seus olhos verdes, que agora pareciam absorver a pouca luz, fitando o rastro escuro no chão. Não era apenas uma poça. Era uma mancha grotesca que contava uma história de violência e desespero. Seus dedos, sem tocar, roçaram o ar sobre o pedaço de tecido rasgado, sentindo as vibrações residuais do horror que ali se desenrolara. A precisão da carnificina, a forma como os ossos pareciam ter sido estilhaçados com uma força brutalmente eficiente, tudo apontava para o mesmo. Não era um lobo faminto, era a besta. Clara, ao seu lado, não desviou o olhar. Em vez disso, seus intensos olhos castanhos percorreram os arredores, cada sombra, cada fresta das casas silenciosas, como se buscasse o predador que ainda pudesse espreitar. Sob seu sobretudo negro, suas mãos já estavam nos cabos das adagas, o frio do metal uma âncora para sua determinação recém-descoberta. Ela viu o que Donnie viu, mas também sentiu algo mais, um eco da dor e do medo que pairavam no ar, a tristeza inerente a toda aquela tragédia. Não há mais corpos, ela sussurrou sua voz baixa, quase inaudível, mas carregada de uma observação aguda. Apenas os restos. Donnie assentiu, seus lábios apertados em uma linha fina. Era uma característica comum dos lobisomens quando a fome primal se manifestava. Eles dilaceravam, mas raramente se banqueteavam por completo, deixando para trás um testemunho macabro de sua passagem. Ele se levantou, seus 1,92 de altura, projetando uma sombra imponente sobre a cena do crime. Seus olhos esmeralda brilharam brevemente. A luz sagrada que outrora era um aviso, agora um farol de retribuição. Não é o primeiro ataque, Donnie disse, sua voz grave ressoando no silêncio da noite. Os boatos, o diário. É um padrão. A criatura não está apenas caçando. Está marcando o território, ou talvez procurando por algo. Eles seguiram os rastros sutis, invisíveis para olhos comuns, que se estendiam da praça principal para as ruelas sinuosas. O chão de paralelepípedos úmidos mostrava fragmentos minúsculos de pelo escuro, fibras de roupa e um cheiro fraco, quase imperceptível, que para Donnie era como um grito na noite. O odor de sangue coagulado, misturado com a essência terrosa e selvagem de um lobo. Enquanto se aprofundavam no vilarejo, as casas tornavam-se mais decadentes, os telhados desabados, as janelas cegas, como se a própria vida tivesse sido sugada do lugar. De repente, um movimento.
Uma sombra alongada dobrou uma esquina à frente. Não era a criatura, mas uma figura humana arrastando-se furtivamente. Um velho, com roupas remendadas e um rosto marcado pela fome e pelo terror, parecia vasculhar os escombros de uma casa. Ao ver Donnie e Clara, ele congelou, seus olhos fundos e amedrontados fixando-se neles com uma mistura de medo e desconfiança. Quem são vocês? O que fazem aqui? A voz do velho, áspera e trêmula, rasgou o silêncio. Este lugar é amaldiçoado. Donnie avançou lentamente, sua presença imponente, mas controlada. Somos viajantes. Vimos os rastros. O que aconteceu aqui? O velho, que se apresentou como Ion, recuou, mas a necessidade de desabafar o que presenciara parecia mais forte que o medo. A besta. Ela veio na lua cheia, roubou nossas crianças, nossos vizinhos. Ninguém pode detê-la. Tentamos rezar, tentamos queimar ervas, mas ela é forte demais. É a maldição da família Dimitrescu. Eles viviam no castelo na colina. A menção de uma família específica e de um castelo na colina chamou a atenção de Donnie. Dimitrescu, conte-me sobre eles. Ion, tremendo, apontou para o topo da colina, onde uma estrutura escura e maciça se erguia contra o céu cinzento. O castelo está abandonado há anos, mas dizem que o último Dimitrescu, um homem bom, foi o primeiro a se transformar. E agora, seus descendentes, eles dizem. Não é só um, são muitos. Alguns vêm para a vila nas noites de lua cheia, outros ficam lá em cima, uivando para a lua. Ele gaguejou, o medo crescendo em seus olhos. Eles levaram a pequena Anya ontem à noite, a garota de cabelo vermelho. Ela estava brincando perto do riacho. Anya, uma vítima recente. O coração de Clara sentiu um arrepio. A tragédia da maldição, agora, personificada em uma criança desaparecida. Há quanto tempo a maldição aflige esta família? Donnie questionou, seus olhos verdes fixos no velho. Séculos, Ion respondeu, a voz quase um sussurro. Há lendas de um antigo pacto, de sangue e sombras, selado para proteger o castelo. Mas o que protegeu se tornou o que os amaldiçoou. Dizem que o primeiro, ele não se transformava completamente, apenas os olhos e as presas. Mas com o tempo, a maldição se tornou mais forte, mais selvagem. Agora é completa. Não há volta. Donnie processou as informações. Não é só um, são muitos. A ideia de múltiplos lobisomens era um desafio, mas a menção de descendentes e um pacto trazia uma camada mais profunda ao mistério, sem desviar da natureza bestial das criaturas. Era uma tragédia familiar amplificada. De repente, um uivo longínquo rasgou a névoa. Um som gutural e animalesco que parecia vir diretamente do castelo no alto da colina. Não era o uivo solitário de um lobo comum. Era um lamento primordial, misturado com um tom de selvageria incontida que fez os pelos da nuca de Clara se arrepiarem. Ion soltou um grito abafado e correu de volta para as sombras da casa, desaparecendo na névoa. Donnie olhou para Clara, sua expressão impassível. São muitos, sim, e estão nos chamando. O castelo, uma silhueta sinistra no topo da colina, parecia agora emitir um brilho escuro próprio, uma promessa de perigo e horror. A matança havia começado, mas a caçada principal estava prestes a levá-los para um ninho de feras, para o coração da própria maldição. O Civic blindado esperava, uma fortaleza para a volta. Mas a próxima parada seria a boca do lobo. O uivo ressoou novamente, mais perto. E desta vez, um segundo e depois um terceiro se juntaram ao coro. Não era mais um convite, era uma declaração de guerra. Os uivos, antes distantes e dispersos, agora se tornavam um coro dissonante, um chamado selvagem que reverberava nas fundações úmidas da terra. Não era mais um convite, era uma declaração de guerra. Donnie, com um olhar que continha milênios de conhecimento e resignação, conduziu Clara de volta ao Honda Civic. O veículo, agora uma fortaleza metálica de vidro blindado e chassis reforçado, aguardava como uma promessa de proteção e um portal para a guerra. No porta-malas, cuidadosamente dispostos sob um veludo escuro,
repousavam os novos sobretudos. Eram peças de couro negro puro, sem o menor adorno, sem as discretas runas prateadas que antes ornamentavam a vestimenta de Doni, refletindo uma nova e sombria etapa em sua cruzada. Clara pegou os 2 sobretudos, o seu e o de Doni, sentindo o peso do couro macio, e de um compartimento secreto, Doni retirou um par de adagas de prata, finas e letais, entregando-as a ela. A prata era mais do que um metal. Era um arauto da morte para aqueles que carregavam a maldição. Uma esperança cruel para os caçadores. A estrada serpenteava morro acima, engolida pela névoa densa que escorria das ruínas do castelo Dimitrescu. O Civic, um fantasma silencioso, deslizava pela escuridão, seus faróis rasgando a névoa como lâminas de luz, revelando troncos retorcidos e sombras indistintas que pareciam se contorcer na periferia da visão. O silêncio dentro do carro era pesado, prenunciando a tempestade que se aproximava, interrompido apenas pelo murmúrio do motor modificado. Doni, seus olhos verdes fixos na silhueta sombria do castelo, que agora se erguia monstruosa contra um céu sem lua, sentia o pulso ancestral da maldição batendo com força redobrada. O cheiro de decomposição e terra molhada, misturado a um odor metálico de sangue velho, tornava-se mais intenso a cada metro. Ao chegarem aos portões enferrujados, retorcidos como garras de uma criatura pré-histórica, Doni parou o carro, desceu e, com um esforço calculado, empurrou a pesada barra de ferro que os mantinha fechados. O ranger metálico ecoou pelo vale, um som fantasmagórico que serviu de prelúdio. As árvores que ladeavam a entrada pareciam esqueletos retorcidos, seus galhos como dedos ossudos arranhando o ar. Doni olhou para Clara, sua expressão séria, mas com um brilho quase imperceptível em seus olhos de esmeralda. Ela assentiu, as adagas de prata frias e pesadas em suas mãos, um símbolo de sua determinação implacável. A entrada do castelo era uma boca de escuridão. Eles avançaram passo a passo, sob arcadas góticas que pareciam mastigar a luz tênue que filtrava da névoa. O silêncio interior era ainda mais opressor, pontuado apenas pelo farfalhar de suas capas e o eco distante de uma goteira. A cada porta entreaberta, a cada corredor sinuoso, a história sombria dos Dimitrescu parecia escorrer das paredes frias, uma tapeçaria de lamentos e transformações. O ar era denso com o mofo de séculos e um aroma nauseante que Doni reconhecia. O odor residual de uma criatura que transita entre o homem e a fera, de uma humanidade perdida em garras e presas. Então, um movimento. Não um uivo, mas um rosnado baixo e gutural que emergiu das sombras de uma sala adjacente, seguido por um vulto rápido e escuro. Era uma das feras. Seus olhos vermelhos brilhavam na penumbra, sua pelagem escura e suja, seus músculos tensos. Sem aviso, o lobisomem se lançou, uma massa de dentes e garras. Mas Doni era mais rápido. Sem hesitação, sem um pingo de emoção em seu olhar, ele desviou do ataque inicial, o corpo da fera passando raspando por ele. Seus punhos, endurecidos por anos de treinamento para combater o sobrenatural, se cerraram. O primeiro golpe foi um cruzado de direita, preciso e devastador, atingindo o flanco do lobisomem com a força de um ariete. O som foi oco, um estalo repugnante de costelas quebrando, e a fera cambaleou. Antes que pudesse se recuperar, Doni girou, desferindo um chute ascendente que atingiu o queixo da criatura, erguendo-a do chão por um instante. O corpo caiu pesadamente, mas não estava morto. A maldição as tornava resilientes. O lobisomem, agora ferido, uivou de dor e fúria, mas a dor não o humanizava. Apenas intensificava sua selvageria. Ele tentou se levantar, os músculos tremendo, mas Doni já estava sobre ele. Um soco direto e brutal, mirando o pescoço. O corpo da criatura estremeceu violentamente, seus olhos vermelhos fixando-se em Doni, com uma compreensão bestial antes que a vida se esvaísse. Não houve piedade, apenas a fria execução de uma tarefa que ele carregava em seus ombros há tempo demais. Clara observava, suas mãos firmes nas adagas, pronta para intervir, mas a precisão e a brutalidade de Doni eram uma força imparável,
uma dança mortal que não deixava espaço para terceiros. Era a matança de um predador contra outro, a única forma de encerrar a maldição. Eles continuaram. Mais à frente, os resquícios de um vestidinho vermelho jogado ao chão, rasgado e sujo de terra, revelaram a tragédia de Anya. O coração de Clara apertou, mas Donnie permaneceu uma muralha de determinação. Era o castelo, o epicentro, a fonte primária da linhagem Dimitrescu que deviam neutralizar. Subiram uma escadaria espiral, os degraus de pedra rangendo sob seus pés, até alcançarem o andar superior, onde a sala principal, uma vasta câmara com vitrais quebrados e um teto que desabava em algumas partes, parecia respirar uma escuridão mais antiga. Ali, em meio a ossos e restos de carne em decomposição, jaziam os últimos da linhagem, os lobisomens mais velhos, os mais bestiais. Os olhos de Donnie brilharam com uma luz esmeralda mais intensa, e a cruz de prata em seu pescoço pulsou com um calor quase imperceptível. A fonte da maldição estava diante deles, e a matança estava apenas começando. Os lobisomens restantes, os primogênitos de uma linhagem corrompida, emergiram das sombras, olhos vermelhos como brasas em faces distorcidas, seus corpos maiores e mais grotescos que os anteriores. A pelagem densa e emaranhada, os dentes longos e afiados como cacos de obsidiana. Não eram criaturas que podiam ser salvas, apenas erradicadas. Donnie e Clara avançaram, seus sobretudos negros, desprovidos de qualquer ornamento, absorvendo a pouca luz, tornando-os sombras em meio a sombras. Donnie, uma força imperturbável, interceptou o primeiro, um monstro de pelo cinzento e olhos furiosos. Seus punhos, já calejados pela dor e pelo sacrifício, desferiram uma série de golpes calculados e brutais, cada um ressoando como um trovão na câmara vasta. O lobisomem tentou revidar, suas garras dilacerando o ar, mas Donnie era um turbilhão de força e precisão. Um gancho de esquerda quebrou a mandíbula da fera, seguido por um joelho no estômago que a fez arfar, e então um golpe final na têmpora, seco e definitivo, encerrando a vida da criatura com uma brutalidade fria. Clara, por sua vez, agia com uma agilidade recém-descoberta. Enquanto Donnie se encarregava dos maiores, ela se movia como um espectro, as duas adagas de prata dançando em suas mãos, seu brilho gélido refletindo o horror de seus inimigos. Ela não mostrava piedade, apenas foco. Um lobisomem menor, ainda assim uma ameaça mortal, avançou sobre ela. Com um movimento fluido, Clara se esquivou, as adagas cortando o ar em um arco perfeito. As lâminas encontraram a pele da fera, a prata sibilando ao penetrar a carne amaldiçoada. 2 golpes rápidos, precisos, um na garganta, outro no coração, e a criatura desabou, o corpo convulsionando antes de cair sem vida. A matança não era bela, mas necessária, a única forma de silenciar os ecos do mal que ali pulsavam. O confronto final foi uma sinfonia de violência e determinação, os rosnados e uivos abafados pelos golpes incessantes de Donnie, pelo corte preciso das lâminas de Clara. Um a um, os últimos da linhagem Dimitrescu caíram, seus corpos bestiais retornando à quietude, a maldição dissipando-se no ar gélido do castelo. Quando o último lobisomem finalmente jazia inerte, um silêncio pesado desceu sobre a câmara, quebrando apenas pelo respirar ofegante de Clara e pelo som distante de uma goteira. Donnie permanecia parado, os olhos esmeralda percorrendo o cenário de destruição, a cruz em seu peito pulsando, com uma luz suave mas constante. Ele se ajoelhou perto dos restos de um lobisomem particularmente antigo, não para lamentar, mas para examinar. Ali, incrustado em uma das paredes que se desfazia, Donnie viu um pequeno medalhão de prata enegrecida, metade soterrado. Era intrincado, adornado com símbolos que não pertenciam à linhagem Dimitrescu, mas que Donnie reconhecia de antigos textos que sua mãe estudava. Um deles era quase idêntico ao que ele vira ligado à sua própria mãe, um glifo de uma lua crescente sobreposta a uma rosa murcha, e outro que ele associou a Anneliese Weber, não um símbolo de controle, mas de sacrifício de uma tentativa desesperada de conter algo maior. A maldição nunca é o fim, Donnie murmurou, a voz grave ecoando no vazio.
é apenas um sintoma. A verdadeira doença, ela sempre se esconde nas sombras mais profundas. Ele se levantou, o medalhão pesado em sua palma, o metal frio contrastando com o calor que irradiava de sua cruz. Annelise não tentou controlá-los. Ela tentou avisar. Seus olhos se encontraram com os de Clara, que observava ainda com as adagas em punho. Este símbolo, ele continuou mostrando o medalhão, aponta para o norte, para as terras congeladas onde os primeiros relatos de licantropia foram tecidos, muito antes dos Dimitrescu, e para algo que minha mãe buscou até o fim, o verdadeiro epicentro. O que os Dimitrescu guardavam era apenas um fragmento de uma escuridão muito maior. A jornada não terminava ali. O castelo era apenas o prefácio de um livro de horrores que ainda estava para ser escrito. Para continuar acompanhando a jornada de Doni Weber em A Maldição da Lua Cheia, não perca o próximo episódio, O Rito da Lua Sangrenta. Inscreva-se e ative o sininho para não perder. Bem-vindo ao canal da A Maldição da Lua Cheia.